19 de março. Yara Pérez, está ouvindo atentamente aí, Yara? Onde é que você anda? Eu ando num lugar maravilhoso e ao lado de gente maravilhosa. Estou aqui em Itaici, na antiga Casa dos Jesuítas, Casa de Retiro Espiritual, onde está acontecendo desde ontem a 19ª Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, reunindo quase 300 bispos deste país. E para discutir muita coisa. O tema central é a vida, a vocação e o ministério do padre. Tem também aqui na pauta o problema da propriedade e uso do solo urbano. Também tem problemas das nações indígenas, a pastoral junto às comunidades indígenas. Discussão sobre a realidade socioeconômico-política do país, o Estatuto dos Estrangeiros e algumas outras coisas. Mas para falar de tudo isso e principalmente do problema das nações indígenas, nós temos aqui ao lado o bispo do Araguaia, Dom Pedro de Casaldáliga, um homem que vem desenvolvendo sua ação pastoral junto aos índios durante os últimos 13 anos lá, no sertão de Mato Grosso, no Araguaia. Espanhol de Barcelona, 53 anos de idade, 30 dedicados ao sacerdócio. Ele é também poeta e acabou de escrever uma missa cantada com o nosso querido Milton Nascimento. Dom Pedro de Casaldáliga, é verdade? O senhor realmente escreveu? Me parece que essa não é a única missa, o senhor já tem uma anterior. Dois temas centrais na vida da gente, o índio e o negro. Eu passei por África também. A gente escreveu, junto com Pedro Tierra, música de um índio, Martim Coplas, a Missa da Terra Sem Males, temática indígena. Agora escrevemos com Pedro Tierra a Missa dos Quilombos, temática negra. E está fazendo a música, o grande músico negro, segundo, terceiro do Brasil, primeiro, quem sabe, Então vamos discutir músico negro do Brasil, está fazendo a música. E o senhor se lembra um pedacinho, que o senhor pudesse dizer pra gente, um pedacinho da letra, ou mesmo cantada? Olha, nem sequer a Globo vai ter esse privilégio. Por quê? Nós reservamos. O impacto nessas coisas, o impacto global é o segredo. Tá bom. O senhor já bateu aí alguns recordes de doenças tropicais. Como é que é? O senhor teve quantas malárias? Um recorde pessoal, né? Outros tiveram mais. Eu tive 8 malárias, tive uma hepatite de padre, me disse o médico. Como é que é? Diferente? É diferente porque já estava quase na extrema unção, quando o médico me pegou. E depois vermes, não tem conta, né? Devo repetir, entretanto, que outros muitos na nossa região e nesse país têm tido muita mais malária e tem muito mais verme, né? E não tem médico para serem atendidos, que esse é o problema. Dom Pedro, quantos bispos, como o senhor, que estão ligados à comunidade indígena no Brasil? Quer dizer, como eu, você pergunta o tamanho físico, a cultura? Não, dedicando-se da mesma forma que o senhor se dedica há 13 anos, ou mais. Bom, são várias as prelazias ou dioceses vinculadas à problemática indígena de um modo mais ou menos direto. Ultimamente tivemos aqui, antes de começar a Assembleia Nacional da CNBB, um encontro, quase uns 50 bispos participantes, sobre o tema concreto, né? A pastoral nos meios indígenas. Agora, há muito leigo, há muito padre, muita freira trabalhando nesse particular, né? Agora, o senhor que vive há tanto tempo junto... Primeiro, diz um pouquinho lá no Araguaia, na região onde o senhor está há 13 anos. Quantas tribos indígenas ainda existem? A minha prelazia está mesmo no coração geográfico do Brasil, onde o Antônio Calado, no seu famoso romance, Quarup, encontrou um formigueiro. Não sei o que significaria isso exatamente, né? Mas temos a metade do parque indígena do Xingu, está dentro da prelazia. A ilha toda do Bananal, com os índios Carajá e Xabaé, e os remanescentes dos Avacanoeiro, tem inclusive um canto conhecido por aí. Depois, os índios Tapirapé e uma aldeia de índios Xavante. E o senhor está me dizendo que a vida deles, ali, longe da chamada civilização, é uma vida diferente daquela que a gente está acostumado a ver o índio levar aqui na cidade. Aqui a gente costuma ver o índio mais triste, aborrecido, doente, pedinte. E lá não, você está me contando aqui, um pouco antes de entrar no ar, que eles são mais alegres. Tem até um time de futebol, não é isso? Time do futebol Carajá, que é o meu time preferido aqui no Brasil, né? Tem um segundo time preferido fora do Brasil, que é o governo da Nicarágua. E esse dos Carajás? Esse dos Carajás.
Ele joga muito bem. Aliás, é interessante observar que todos os povos indígenas, quando são respeitados, são sumamente humorísticos, por causa de que vivem em harmonia com a natureza. Um detalhe, a mãe Carajá, o pai Carajá, ou o pai ou a mãe índios, nunca batem numa criança. Se o índio bate em criança, é porque já aprendeu dos tais decivilizados, que seríamos nós, né? Mas também Aprendeu a bater. eles não batem porque não precisam, a educação toda é feita... E porque não tem os nervos que nós temos, possivelmente, o descontrole, né? Não conseguiram os privilégios do capitalismo, né? Do consumismo, da vida ultra-urbana, né? Não conhecem nem a TV Globo, né? Imagina, nem as novelas, não é? Não, graças a Deus. As novelas lá se vivem ao vivo, né? As criamos nós, as novelas. E como é que eles estão sendo, enfim, afetados pela chamada civilização? Assim, qual o problema que eles têm, qual o maior problema atualmente que eles estão enfrentando? O maior problema parte já da própria época da conquista, ou da invasão, ou da rapinha, né? De espanhóis, portugueses e outros europeus. O problema da terra. A terra sendo invadida, o hábitat natural é impossibilitado, o ritmo de vida social, familiar, de comida, de culto, religião, arte, automaticamente é alterado, né? O problema maior é a terra. Atualmente, essa terra invadida, sobretudo, pelas grandes empresas de gado, mineração, agora já também de cana, nacionais e, sobretudo, multinacionais, ou transnacionais, como dizem os outros latino-americanos, né? E nas nossas regiões também. O problema mais agudo, no que se refere à terra, seria agora a insegurança toda da ilha do Bananal, sobre a qual, além das enchentes, quem sabe se ainda ameaça o projeto Rio Formoso. Mesmo que o governador do estado de Goiás negou essa possível invasão do projeto Rio Formoso, eu fico com as minhas reticências. Também se negou a existência do projeto Jica, mas o projeto Jica parece que está aí, né? Os índios Tapirapé, concretamente dentro da área da Prelazia, há muitos anos que estão em conflito com a fazenda Tapiraguaia, infelizmente patrocinada pela FUNAI também. A fazenda Tapiraguaia, aliás, do grupo Medeiros de São Paulo, que tem outras 6 fazendas dentro da nossa região. Dom Pedro, o senhor é um homem que vive sempre dentro do Araguaia, desde que o senhor veio ao Brasil. Raramente o senhor vê a cidade grande, a cidade como São Paulo, com essa poluição, essa turbulência. Como é que o senhor sente esse choque, essa diferença? Uma ressalva, para dormir saio do Araguaia, viu? Para dormir saio do Araguaia, né? Diferença. Olha, eu acho que já mesmo antes de vir aqui, né? Mas evidentemente que toda vez que a gente chega a São Paulo, sente que essa monstruosidade do mundo urbano, do consumismo, do êxodo rural, da acumulação das famílias, na impossibilidade, o solo urbano vai ser um problema tocado aqui. Milhões nesse país todo, sem atendimento médico, sem escola, sem comida, né? Milhões sem trabalho ou num subtrabalho, um subemprego. Evidentemente que a gente tem que decretar, por fé cristã e por um mínimo de senso humano, que a grande cidade é anti-humana. Eu estou convencido de que chegará um dia que essas grandes cidades serão autodestruídas. E como se vem dando o êxodo rural, vai se dar o êxodo urbano. Não apenas dos privilegiados, como acontece agora, né? Sino do povo, da humanidade, né? Voltaremos a ocupar o campo. O senhor já está ocupando o seu pedaço no campo. Estou tentando, né? Apesar de que o latifúndio nacional e multinacional está impedindo isso, não apenas a mim, que eu teria um direito muito relativo, sino aos próprios nativos, que são os índios, e aos sertanejos, poceiros, né? Perfeito. Eu não sei se o pessoal do estúdio teria alguma pergunta para fazer para o Dom Pedro. Ele ainda não almoçou, acabou aqui a primeira parte da reunião, a parte da manhã, do primeiro dia de discussão, e daqui a pouco ele terá que voltar lá para discutir mais algumas coisas. Não sei se Osmar ou Juarez teriam alguma pergunta para fazer para Dom Pedro de Casaldáliga. Não, nós ficamos ouvindo atentamente, com muito respeito e com muito carinho, a entrevista do Dom Pedro, porque é uma personalidade realmente marcante
e que tem muito conteúdo, que tem muita análise social, econômica, quer dizer, pela sua vivência, por tudo que ele passou, pelas dificuldades e pela forma realmente como ele se expressa. A única curiosidade que a gente gostaria, eu acho que seria realmente interessante para o ouvinte do Balancê, mas eu acho que parece que ele já disse a você, né, Arinha, que não vai querer declamar nada ou cantar um pedacinho da música que o Milton Nascimento vai gravar, dessa ópera que ele produziu e que o Milton vai gravar no próximo LP. Não dá para o senhor dar uma demonstraçãozinha como é que vai ser, Dom Pedro? A música ainda está no coração e na cabeça do Milton, está certo? A letra como é que é, Dom Pedro? A letra, eu vou dar uma ideia geral, né? Isso, uma ideiazinha geral. O tema é Gente muito a missa dos quilombos. Ah. Então, o quilombo como símbolo de um intento dos negros de se libertarem e como um símbolo da nova sociedade que esperamos todos, seja uma espécie de quilombo de igualdade, de liberdade, sem consumismos, sem capitalismo, está certo? Certo. O povo sendo o povo mandando. Então, é uma missa que recorda o passado dos quilombos e tenta projetá-lo numa luta de recuperação desse espaço novo para a sociedade humana, que seria uma vida de quilombolas, todos negros, livres, iguais e dançando, como o negro faz, né? Perfeito. Está aí um retrato, portanto, da onde... Osmar, Oi. só um detalhe curioso, enquanto ele falava com você, eu estou observando. Ele até agora falou a respeito da invasão das multinacionais, etc., impedindo que a pessoa ocupe o seu espaço onde ela bem entender. Mas eu estou vendo aqui na pasta dele, está escrito assim, a pasta branca, 19ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de 17 a 26 de fevereiro, Itaici, Indaiatuba, São Paulo. E embaixo, pequenininho, está assim, Shell. É a Shell que está patrocinando, uma multinacional. Como é que é isso, Dom Pedro? Eu tenho a impressão de que os bispos sentiram que hoje é tão difícil conseguir o Espírito Santo como o espírito da gasolina, né? E se ampararam com a madrinha assim poderosa. Eu lamento, né? Conste que de minha parte nunca, jamais, uma multinacional patrocinaria nem sequer a pasta de uma Assembleia da CNBB, mas enfim, vamos aceitar as coisas com humor, né? Para sobreviver. É isso aí, Osmar. Tá ok, Aninha. Ficamos gratos aqui pela reportagem. Você, Soares, que é a última colocação e um agradecimento. Desde que tinha lido o Dom Pedro Casaldáliga, fez uma referência a Antônio Calado, grande escritor brasileiro. E desde que li um artigo de Antônio Calado falando de Dom Pedro Casaldáliga, da sua obra, da sua vivência com os índios, tive sempre um grande desejo de, se não conhecê-lo pessoalmente, pelo menos de ouvi-lo. E agora que pudemos ouvi-lo no Balancê através da entrevista da Yarinha Pérez, a gente fica realmente tão satisfeito por ver como ele pensa, como o seu pensamento é aberto e principalmente o bom humor de Dom Pedro, que vive no Araguaia junto aos índios, realmente numa cruzada maravilhosa, e como ele é tão bem-humorado e como ele sabe colocar as coisas, dando essa visão da Igreja Católica aberta, porque desde que a gente é batizado, que a gente se torna cristão, que a gente entra para a religião católica, a gente ficou esperando durante todo esse tempo que a Igreja se adaptasse aos tempos modernos e que a gente pudesse se reencontrar com essa Igreja Católica realmente de Cristo. Isso a gente percebe claramente através da palavra de Dom Pedro Casaldáliga, que está participando da 19ª reunião dos bispos do Brasil. Essa é a igreja que todos nós sonhamos e que todos nós queremos. Essa é a igreja de Dom Pedro. Um abraço, Yarinha. Um abraço, Dom. Outro, olha, só queria registrar a presença do Luiz Inácio, né, o nosso operador, Ok. e do Zé Wilson, que me acompanhou, o rapaz que escreve aí o Largo da Matriz, e que já conhecia Dom Pedro, viveu no Araguaia há muitos anos e que facilitou toda a nossa entrevista, nosso papo gostoso. Tá ok. Até já. Tô vendo a ficha da rapaziada. Tá certo, Yarinha. Muito obrigado, hein? Tem um chamado, quem é? É aqui de Quito, Osmar. Acontece o seguinte, Alô, o Dom Pedro aqui. tava falando aí agora mesmo da gasolina, e eu fui dar uma saída aí, pegar um táxi para ir num determinado lugar, e o motorista não quis levar. Acontece o seguinte, que esse lugar tem que passar pelo Banco Central. E os estudantes, os universitários aqui de Quito, estão fazendo um movimento contra o governo pelo aumento da gasolina acontecido na noite de ontem. Gasolina que custava R$ 2,80 o litro, mais ou menos, foi para a base de R$ 11,30, subindo 400%. Então está a revolta dos estudantes, principalmente, e de muitas pessoas da população aqui do Equador, da cidade de Quito, da capital, e eles estão apedrejando o Banco Central do Equador e também os automóveis, os carros que passam de frente ao Banco Central estão sendo apedrejados, quer dizer... Então...